Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Para isso, meus irmãos, eu trouxe aqui uma palavra que faz parte de um estudo bíblico que fala sobre a nossa casa. Então, se você chegou agora no canal, se você está pegando esse vídeo por primeiro, eu recomendo que você volte. Todos os vídeos estão com a mesma capa, ou se você preferir, se você achar mais fácil, você pode ir lá na aba playlist e você pode então ouvir o estudo por inteiro, tá certo? Antes deste vídeo aqui. E esse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a posição dos filhos no lar, segundo a vontade de Deus, que é expressa pela Bíblia, pela palavra de Deus, certo? Porém, também é importante para os pais esse vídeo, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho também com eles, vamos falar sobre a posição da família. Amém? Que você possa então ouvir essa mensagem por completo e se você puder, nos ajude deixando seu like, fazendo comentários, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que esta mensagem tão rica, tão importante nos nossos dias, venha a ser levada para muitas pessoas. Amém? Então assim, irmãos, quem está acompanhando esta série percebeu que nós estamos estudando um texto de Efésios, né? Sobre o papel de cada um no lar. Mas hoje eu quero pular um trechinho do texto intencionalmente, porque quando eu voltar nesse trecho vai ser um vídeo um pouco mais longo, ou talvez dois, não sei. E o trecho que eu vou pular é do versículo 30 ao 33 do capítulo 5 de Efésios, tá certo? Que é ainda falando a respeito do casal. Esse vai ser o próximo vídeo, amém? Hoje eu quero falar a respeito dos filhos, porque nós falamos a respeito da esposa, falamos a respeito do marido. No primeiro vídeo falamos da nossa posição de coração diante de Deus, que deve ser uma posição de obediência, né? Que deve ser uma posição de sujeição. Se nós queremos ter a bênção de Deus na nossa casa, a bênção vai ser a colheita, mas a semente é a obediência, né? Então, irmãos, eu quero muito aqui falar para vocês sobre Efésios capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 3. Amém? Que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então veja aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo trouxe algo da lei, né? E ele está aqui dizendo que, olha, na lei diz que se o filho obedece o pai e a mãe, ele tem uma longa vida sobre a terra. E o apóstolo Paulo está dizendo isso por quê? Porque ele sabia que havia filhos que tinham os seus corações rebeldes contra os seus pais, né? Que tinha uma rebeldia em seus corações, para que não obedecessem a seus pais. Hoje, meus irmãos, o mundo prega muito mais isso, né? O mundo prega que hoje os filhos devem ser respeitados pelos pais, mas não no sentido verdadeiro da palavra. Ele prega isso no sentido de que os pais devem engolir a forma que os filhos decidem viver. E não é essa a verdade, né? Os pais, se você hoje é um filho
uma filha, se você mora debaixo do teto dos seus pais, né? Se você está ali em família, eu digo a você que esta justiça que é pregada na terra hoje, que é pregada no mundo hoje, é contrária à natureza de Cristo, contrária à natureza da palavra de Deus e também é contrária à natureza do seu lar. Se você der ouvidos ao mundo para esse tipo de justiça, você vai destruir a sua casa e você vai viver em pé de guerra dentro da sua casa. Se você quiser ter paz dentro da sua casa, você precisa ter um coração humilde que aceite a orientação dos seus pais. E aí é claro que um jovenzinho, uma jovenzinha que ouça essas palavras vai pensar assim: mas você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe de todo o mal que eles já me fizeram. Talvez o inimigo tenha tentado por anos a fio convencer você de que os seus pais têm lhe feito muito mal. Mas eu digo a você que o caminho da cura para isso é você perdoar os seus pais. Quando você der esse passo de obediência a Cristo, Cristo então abrirá os teus olhos para que você veja que os seus pais não fizeram mal a você. O que eles fizeram foi em prol do seu bem. Toda a orientação e até mesmo todas as broncas, todo o disciplinar, tudo vem para o bem. É o mundo, ou melhor dizendo, é o diabo usando a boca das pessoas, usando o sistema escolar, usando a mídia, usando a internet, tudo para convencer o coração dos filhos contra os pais e também dos pais contra os filhos, fazendo assim uma destruição dentro da família. Mas eu quero dizer a você, jovenzinho e jovenzinha, que Jesus ensinou o diabo, né, o ladrão, não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida. Então, se você quer ter vida e vida com abundância, você tem que ir pelo caminho de Jesus Cristo. Você deve escolher sujeitar-se à palavra de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, para você ganhar vida. Num primeiro momento você vai olhar para isso e você vai pensar assim: mas isso é morte. Sim, queridos, isso é sujeitar-se a Cristo, é morrer para si mesmo, é a morte do ego, mas é exatamente o que Cristo nos chamou a fazer. E só morrendo para nós mesmos é que nós ganhamos vida. Esta é a promessa de Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que quiser seguir a Cristo, que deve morrer para si mesmo, que deve negar-se a si mesmo, para que possa receber vida. Então, se você quiser receber dentro da sua casa a paz do Senhor Jesus Cristo, comece hoje então a treinar isso, comece hoje então a se colocar como alguém sujeito perante os seus pais. E eu quero dizer a você, meu amado jovenzinho e jovenzinha, que você obedecendo à autoridade do seu pai, você obedecendo à autoridade da sua mãe, você estará obedecendo à autoridade de Cristo, consequentemente. O que eles disserem para você, entenda que eles estão amando você, eles estão amando a sua vida e que eles não desejam que você vá por caminhos destrutivos, por caminhos que fazem mal a você, por caminhos que vão trazer maldição sobre a sua vida, vão trazer pecado, vão trazer dor, vão trazer sofrimento, frustrações. Tudo o que eles dizem para você é porque eles amam a sua vida. Entenda que os pais não são perfeitos de maneira nenhuma. Muitas vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente acaba até exagerando no tom. Isso não é bom, é claro, mas muitas vezes isso acontece por desespero, porque os pais
querem tirar o mal da vida dos seus filhos e muitas vezes a gente acaba querendo tirar com as próprias mãos, o que não é legal. Mas saiba que tudo isso é por amor. Jesus quer estar no seu lar. Jesus quer ser o Senhor da sua família. Se você também deseja isso, você precisa sujeitar-se à palavra de Deus. Porque é na palavra que é obedecendo a palavra de Deus que nós nos sujeitamos a Cristo, que nós entramos pelo princípio de Jesus Cristo, e o princípio de Jesus Cristo é obediência. Eu gostaria que você lesse Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, e eu gostaria que você percebesse isso. O princípio de Cristo é a obediência. Se você quer estar com Cristo, se você quer ser amigo de Cristo, você precisa sujeitar o seu coração aos ensinamentos de Cristo. E um dos ensinamentos de Cristo é: filhos, sejam sujeitos a vossos pais. Um dos ensinamentos de Cristo é: olha, você precisa negar-se a si mesmo. Então, se a sujeição aos seus pais significa a morte do seu eu, faça isso. Eu digo a você, jovenzinho e jovenzinha, se você quer ganhar pessoas para Cristo, seja como um trigo morto, porque a palavra de Deus diz que só o trigo morto gera vidas. Se você der o exemplo de sujeição aos seus pais, as pessoas ao redor vão olhar para a sua vida como uma vida de testemunho de Cristo e vão desejar Cristo também. Você quer gerar vidas para Cristo, no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Se você quer chegar num lugar e você quer ver as vidas tocadas pelo Espírito Santo, você precisa ir morrer. Você precisa ser crucificado com Cristo. Você precisa negar-se a si mesmo para seguir Jesus Cristo. E a sujeição, meus irmãos, é isso. É você se colocar como humilde, como dependente de Jesus Cristo, e o que Ele diz para você fazer, você faz. Isso é ser trigo morto. Amém? E agora então eu quero dizer a você que é pai, que é mãe, olha, talvez você esteja passando por situações muito difíceis dentro de casa. E talvez aos seus olhos até se tornou uma situação impossível. Eu vou dizer a você que você tem armas espirituais para lutar. Oração e jejum. Lute pelos seus filhos. Talvez você tenha problemas com o seu esposo ou com a sua esposa. Talvez problemas de infidelidade ou outro tipo de problema. Mas eu digo a você que é necessário que você ore e jejue. Sabe, o jejum traz a bênção de Deus para dentro das nossas casas. A oração, as nossas famílias precisam de alguém que levante mais cedo, que tenha coragem, que tenha um compromisso profundo com Jesus Cristo. E esse compromisso de oração, de jejum, vai trazer a bênção de Deus para sua casa. E eu vou dizer outra coisa também. Se você for uma pessoa que tiver o hábito de jejum, o teu próprio coração será tratado. Deus vai trazer o seu coração para a humildade. Deus vai trazer o seu coração para o arrependimento. Deus vai fazer o seu coração enxergar o quanto você precisa de Jesus Cristo ainda. O quanto você precisa ainda ser formado por Jesus Cristo. O quanto há de escuridão ainda que precisa ser tratado dentro de você. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos filhos, a gente olha para os nossos cônjuges e pensa assim: o problema está nele, quando não, muitas vezes o problema está em nós mesmos. Nós também precisamos ser tratados, nós também precisamos ser limpos pela palavra de Deus. E o jejum, ele faz isso, ele
pega um coração endurecido e Ele vai tratando aquele coração, vai tratando, vai tratando. Então, irmãos, armas espirituais para lutar guerras espirituais, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades. Saiba que quando teu filho responde a você, não é ele quem está fazendo aquela afronta. Quando ele responde a você, é o diabo que está usando a vida dele. Mas também saiba que o inimigo muitas vezes usou a sua vida para irar os seus filhos. Então, irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos nos apegar à graça do Senhor Jesus Cristo para nos fortalecer. Nós precisamos buscar viver. Nós precisamos das armas espirituais que Cristo nos deu. Nós, como pais, também precisamos obedecer a Cristo, sabendo que os nossos filhos precisam ser ensinados a ser como Cristo é. Amém? E não com brutalidade, não com aspereza. Nós precisamos ensinar a eles dando o exemplo, né? Se nós formos brutos com os nossos filhos, como os nossos filhos vão enxergar Cristo em nós? Então é isso, irmãos. Nós precisamos muitas vezes mudar o nosso jeito. E o jejum e a oração nos ajudam nisso. Eu quero incentivar você a orar, jejuar pelos seus filhos, pelos seus cônjuges. Eu quero incentivar você a ter uma vida de compromisso de oração com Cristo. Eu quero incentivar você, se você trabalha fora, se você é uma dona de casa, se você, enfim, não importa. Se você não tem tempo para orar, se você diz até hoje que você não tem tempo para orar, levante mais cedo. Levante 2 horas mais cedo. Passe um tempo lendo a sua Bíblia. Passe um tempo em oração com Cristo. Busque o favor de Deus para dentro da sua casa, que o inimigo não vai ter poder. Se você estiver agindo com as armas espirituais, o inimigo não vai ter poder. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos sujeitamos a Jesus Cristo, ou seja, nos sujeitamos à palavra de Deus, ao que Ele nos ensina, e resistimos o diabo, ou seja, né, nós resistimos àquele sono um pouco melhor, nós resistimos ao tempo gasto nas redes sociais e vamos passar um tempo com Cristo. Isso também se aplica a isso. Então, o inimigo, o que acontece? O inimigo foge. Então, irmãos, nós precisamos de fato nos dedicarmos ao reino de Deus, não só os filhos, mas também os pais. Pai, mãe, você tem nas suas mãos a arma espiritual chamada oração. Então, busque o Senhor Jesus Cristo para a sua casa. Clame pela presença de Jesus Cristo na sua casa. Clame para que a palavra de Deus esteja dentro de você. Clame para que você seja obediente à palavra de Deus. E o Senhor Jesus Cristo vai fazer isso. Jejue pela vida do seu cônjuge, pela vida dos seus filhos, independente de qual seja a situação, porque Jesus disse que castas de demônios caem quando jejuamos. O jejum é poderoso, meus irmãos. O jejum é poderoso dentro do reino espiritual. É por ele que você pode ter a libertação dos seus filhos, ter a libertação do seu cônjuge. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha trazido entendimento, tenha trazido clareza sobre o Evangelho. Irmãos, eu pretendo continuar esta série. Se Jesus nos der a sua graça para continuarmos, nós vamos continuar. E
Eu gostaria de convidar você a voltar nos próximos vídeos, a escutar as mensagens anteriores, se você não ouviu, amém? Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, faça os seus comentários, porque isso é importante para que a plataforma sugira esse vídeo para mais pessoas, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus Cristo.